Um caso polêmico, meu caro Gomes, está movimentando aí o bastidor da polícia, infelizmente. Um áudio que foi divulgado, compartilhado em redes sociais por um comandante de batalhão, mostra uma certa força excessiva, vamos dizer, ou a tendência de força excessiva no combate à criminalidade. E esse assunto é polêmico por quê? Porque tem muita gente que ouve o áudio e concorda com o comandante, e outros discordam. O mais importante aqui não é nem concordar nem discordar, mas observar o que está na lei. Eu quero chamar a sua atenção, você que está assistindo o Jornal do Piauí, para ouvir comigo esse áudio do comandante do 4º Batalhão lá de Picos, fazendo referência a criminosos que invadiram um sítio e mataram uma pessoa lá no dia 28 de dezembro, lá na cidade de Picos. E aí o comandante começa a dar satisfações à população sobre a forma como está trabalhando para reprimir o crime. Vamos ouvir e tire você em casa as suas conclusões a respeito da postura do coronel. Vamos lá. Que para mim, quando o bandido morre, para mim desce as cordas. É por isso que às vezes algumas pessoas falam que eu sou violento com a bandidagem, mas quando você é vítima, quando você é parente de uma vítima, que é o caso do nosso Edilson Oliveira, um empresário, um cidadão que vivia do trabalho, quando você é vítima, quando a família tem uma pessoa vítima dessa violência, a gente vê o que é o sentimento de querer se vingar. Já determinei a minha equipe de segurança, minha equipe de inteligência, que só vamos parar essa perseguição, essa busca, quando nós pegarmos os dois bandidos. E digo mais, eu quero que eles reajam, porque eu sempre vou usar aquela minha frase: reagiu, tem que descer as cordas. A minha equipe só vai parar quando pegar eles, sabe? Pegar eles, ou vivo ou morto, sabe? Porque bandido desta característica, covarde como eles, ele não tem condição de ser pego vivos. Está aí a fala do coronel. Eu não tiro conclusão, mas você em casa vai tirando conclusões sobre a forma como ele trata o caso. Aí vem uma série de questões. Primeiro, a estrutura da polícia, a dificuldade de combate ao crime, a quantidade de bandidos que tem por aí, a forma como a polícia lida com criminosos e outra. Creio eu que a voz do comandante nem seja uma voz isolada. Será que é? Comandante do 4º Batalhão? Em todo caso, o que é que nós fizemos? Antes de tirar conclusões sobre um caso tão complicado, fomos ao comando da Polícia Militar. Gorete Santos traz informações para nós sobre a forma como o comando da PM está lidando com este episódio. Boa tarde para você, Gorete Santos. Boa tarde, Joelson, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Essa declaração do comandante lá do Batalhão de Picos gerou muitas manifestações nas redes sociais, muitas pessoas se posicionando favoráveis a essa declaração e muitas outras questionando e repudiando essa declaração. A gente vai conversar agora, portanto, com o comandante-geral da Polícia Militar no estado do Piauí, o coronel Lindomar Castilho, está aqui conosco para dar a versão da corporação diante dessas declarações do comandante, né? Qual, na verdade, a visão, posição da corporação. Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Na verdade, Joelson, como você disse agora há pouco, há quem fique a favor, há quem fique contra, né? Mas não podemos levar isso ao pé da letra, né? Na declaração que o comandante fala aí, na verdade, ele está no calor de uma ocorrência. Você imagina essa vítima, né, que é o empresário de Picos, foi morto numa tarde, se não me engano, dia 28, lá em Picos, está em seu comércio, na sua granja. Quando chegou lá, 2 marginais de arma impune, ele reagiu, salvo engano, lá a essa ocorrência e acabou sendo baleado e morto. Então, obviamente, a família inteira, os amigos, as pessoas de bem foram para cima dos policiais, né, acima do comandante, exigindo a apuração imediata, a prisão. Então, ele está envolvido ainda no calor de uma ocorrência. Com certeza, a gente não pode levar isso ao pé da letra, nesse caso e em vários outros que ocorrem aqui no estado do Piauí e nos demais estados da federação. É muito comum você deparar com um policial que está numa ocorrência policial, tá certo? E naquele momento, dá uma ocorrência, ele pode dar uma declaração dessa. Como, por exemplo, num partido de futebol, né? É muito comum que você diga algumas coisas que naquele momento não caberia num jogo. Então, a formação do policial não é essa, se você depois for ouvi-lo, ele estando exatamente
numa condição que não seja da ocorrência policial, o policial não vai dar uma declaração, está vindo naquele mesmo tempo. Então, não levar ao pé da letra essa declaração, que o policial é formado exatamente para combater o crime, obviamente. Se se depara numa ocorrência que o marginal vá reagir contra ele, contra terceiro, ele tem que se defender, porque a legislação assim permite. Mas não é uma prática que o policial vai sair em qualquer situação, atingindo qualquer marginal. Não é por aí. Então, há situações que tem que reagir, que a lei permite, o policial é preparado para isso, mas também temos que entender que numa ocorrência policial, a própria vítima, às vezes, alguém da família, algum amigo, que vai exatamente provocar uma reação do policial. Você imagina a quantidade de vezes que o policial está nas ruas e é procurado pela comunidade, pela sociedade, para que ele diga alguma coisa, fale alguma coisa, reage de um modo. Então, tem que entender isso, não levar muito, como disse, digo e repito mais uma vez, não levar muito ao pé da letra, né, uma declaração que qualquer policial possa dar no calor de uma ocorrência, mas entender que aquilo, muitas das vezes, é em razão do ambiente que ele se encontra ou da ocorrência que está envolvido. Bom, numa época em que nós estamos vivendo, em que as informações se propagam de forma muito rápida, né, muito acelerada e numa dimensão muito grande, vindo de um comandante de batalhão, não poderia, de certa forma, influenciar o restante da corporação e até a população também para agir com as próprias mãos, comandante? Agora, você tocou no ponto que é exatamente o que as pessoas sempre me perguntam, né? Se a declaração começa a vir de uma autoridade policial, né? Se isso não tem uma repercussão diferente. Eu creio que não, né? Não houve nenhum fato a partir desse de outros que ocorreram, não só aqui no Estado como no Brasil afora, que levasse a população a sair por aí cometendo crimes em razão de uma vingança, por exemplo. Não tenho visto isso. Na verdade, as pessoas sabem separar, discernir uma situação concreta de algo que realmente não está ao alcance dela. E outra coisa, nós temos aqui no Estado do Piauí um Ministério Público muito atuante, muito vigilante. Eu tenho nenhuma dúvida que o Ministério Público, não só de Picos, como aqui de Teresina e todas as demais regiões do Estado, estão de olho em tudo isso, apuram caso a caso, né, fiscalizam a atitude da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos órgãos de segurança de modo geral. Eu não tenho nenhuma dúvida, né, que isso realmente não ocorre. Agora sim, mais uma vez, a população entender que declarações desse tipo, que muitas vezes ocorrem, é muito comum naqueles que estão envolvidos diretamente em alguma ocorrência policial. Você imagina, agora tivemos aqui um caso terrível, né? Onde foi encontrado aí um pai que estuprou uma filha menor de idade. Um policial chega numa cena como essa, encontra lá uma vítima fragilizada, menor de idade, vítima do próprio pai, né, que foi estuprada. Se você chega naquela hora e pede a declaração dele, ou ele grava, né, alguma mensagem sobre aquela ocorrência, você vai ver que a ocorrência, né, pode tomar um desfecho como esse aí. Mas não é a prática, você tem que associar a declaração com o fato. E nós não temos nenhum fato em Picos, nem aqui no Estado do Piauí, onde você pega uma declaração e associa um fato como, né, que posso imaginar que a polícia sai por aí cometendo qualquer tipo de vingança ou de justiça, né, com as próprias mãos. Não temos aqui no Piauí nenhum caso como esse. Mais uma vez, ter o discernimento para entender o contexto de uma declaração para aquilo que realmente possa acontecer de fato. O Gelson tem uma pergunta, pois não, Gelson? Olha, vem de Picos também uma outra informação, comandante, que é a de um policial que estaria envolvido com a venda de rádios para criminosos. Estaria fazendo meio que um jogo duplo. A polícia tem informações a respeito deste caso e do que é que ele trata exatamente? Rogério, esse caso aí, na verdade, não é um caso recente. Ele ocorreu, salvo engano, em 2015, 2016, e sofreu todo um processo no Conselho de Disciplina, né, que terminou agora em dezembro do ano passado, depois de 3, 4 anos de apuração, né. O processo demora um pouco, se arrasta, né, um pouco. E acabou agora, o caso aconteceu ainda em Teresina. Esse policial, na época, ele trabalhava aqui na Cavalaria, aqui na capital. Depois foi transferido para o interior do Estado. E somente agora o processo chegou ao final, né? E o desfecho lá, que entendeu o Conselho de Disciplina, e confirmado pelo parecer da PGE, é pela exclusão dele. Assim foi tomada a decisão e não restou outra oportunidade aqui para nós, outra situação que não fosse seguir o que entendeu o Conselho e a PGE. Então, resta agora ele, se ainda assim entender, procurar agora a Justiça para tentar reaver a sua condição de policial. Mas, pelo que consta nos autos, é muito difícil. Então,
Isso é para demonstrar, mais uma vez, que a Polícia Militar está atenta à questão de desvio de conduta, né, como foi o caso desse policial e de outros. Né. Nós temos aí, recentemente, foi uma operação deflagrada, salvo engano, no mês de novembro, dezembro, onde houveram aí 12 policiais presos, né, estão aí nessa condição e o processo está tramitando. Com certeza, ao final do processo também terá um desfecho. Vamos aguardar como é que o Conselho vai se comportar com relação aos policiais outros que estão envolvidos em desvio de conduta. Muito obrigada, então, ao comandante-geral da Polícia Militar no estado do Piauí, Coronel Lindomar Castilho, pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí. Joelson.